Abra sua Bíblia comigo. Oh, gente, que judiação. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Neemias, capítulo 2. Profeta Neemias, capítulo 2, versículos de 11 a 20. Eu convido você a ler comigo. Neemias, desculpa, se eu falei Isaías em algum momento, você esquece, é Neemias. Provavelmente ao longo da pregação eu falarei Isaías novamente, mas é Neemias, tá bom? Neemias capítulo 2, versículos de 11 a 20. Acompanhe comigo, você que está em casa, também me acompanhe aí, através da sua Bíblia, no seu celular, aí onde você estiver, tá bom? Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora e nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma. Nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. Eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós louvamos ao Senhor por essa palavra que por si só já edifica o nosso coração. Mas pedimos clareza, direção do Senhor nesse momento, e que o Senhor me use como instrumento teu para trazer a tua palavra ao teu povo que tanto precisa. Capacita-me, Senhor, segundo a tua boa vontade, e que essa palavra pregada aqui nessa noite possa penetrar os corações, gerando mudança e transformação de vida em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Estamos num novo ano, ainda em clima de ano novo. Normalmente é assim até janeiro, até o final de janeiro. Em fevereiro que a gente começa a entender que a gente já chegou e o ano já começou. Quantos problemas você tem para resolver hoje? Quantos problemas você tem para resolver hoje? Pensa aí com você. E quais serão as suas ações para resolver esses problemas? Talvez alguns problemas você tenha trazido lá de 2021. Talvez alguns problemas mais antigos do que 2021. Talvez alguns surgiram agora, inesperadamente, nessa semana, nesse mês, enfim. Quantos problemas você tem e quais são as suas estratégias, as suas ações, as suas atitudes para resolver esses problemas? Crise na família, crise nos relacionamentos, crise no trabalho, na vida espiritual, dificuldade financeira, a perda de alguém que nós tanto amamos, problemas de saúde em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo,
Estamos aqui num número bem reduzido de irmãos exatamente por conta de saúde, essa pandemia que tem nos assolado, tantos problemas que a gente tem para resolver. E às vezes a gente se desespera um pouquinho para tentar resolver tudo isso. Às vezes a gente tenta cuidar daqui, cuidar acolá e acaba metendo os pés pelas mãos. E por vezes nós tentamos resolver os problemas sem a ajuda de Deus. Você pode olhar para trás aí as maneiras que você já tentou resolver alguns problemas. Eu tenho certeza que, assim como eu, você vai chegar à conclusão de que muitas das vezes você tentou resolver esses problemas à sua maneira, sem pedir a direção de Deus e sem consultar a Deus qual era a vontade dele. Todos nós fazemos isso. Eu já fiz isso várias vezes também. Isso se dá, essa grande dificuldade que nós temos de recorrer primeiramente a Deus, se dá por conta da queda. A queda lá em Gênesis manchou o nosso relacionamento com Deus, dificultou o nosso relacionamento com Deus e nos tornou egoístas. E a gente às vezes não, sempre tenta fazer a coisa do nosso jeito. A gente gosta de fazer do nosso jeito. No casamento é assim, com os filhos é assim. Como eu gostaria que meus filhos fossem exatamente aquilo que eu penso para eles serem. A gente gosta de resolver as coisas do nosso jeito, mas não é assim que funciona. Nem sempre o seu filho vai ser exatamente aquilo que você gostaria que ele fosse. Nem sempre o seu marido ou a sua esposa vão fazer as coisas exatamente do jeito que você gostaria que acontecesse. E nem sempre as coisas na nossa vida, as crises da nossa vida, vão ser resolvidas do jeito que a gente gostaria que fossem resolvidas. E aí a gente precisa olhar para o alto e recorrer para Ele, lembrar que a resolução dos nossos problemas não está na horizontal, ela está na vertical. É olhando para cima, buscando a Deus, que a gente vai conseguir resolver as coisas. Geralmente, quando alguma coisa começa errado, partindo da vontade humana, sem buscar a direção divina, ela vai dar errado lá na frente. Isso é bem comum. O texto que nós lemos, Neemias dá início à reconstrução dos muros de Jerusalém. Se você acompanhar aí o livro de Neemias todo e os livros onde o povo estava realmente exilado ali na Babilônia, o livro do profeta Daniel, por exemplo, você vai ver que Neemias chega então a Jerusalém, depois de saber que aqueles muros estavam em ruínas, que aquela cidade estava completamente deteriorada, e ao contrário do que muitos pensam, essa restauração dos muros de Jerusalém nunca foi algo meramente estético. E não somente no quesito de proteção. O objetivo de Neemias não era só restaurar os muros para ter uma proteção ou para a cidade ficar bonita. O intuito de Neemias era buscar realmente uma restauração moral e espiritual para aquela cidade. Havia uma urgente necessidade de transformar vidas, caráter, o sacerdócio, a dignidade, a devoção do povo. Não era difícil deixar a cidade bonita. O grande problema que Neemias estava encontrando era de restaurar a vida moral daquela cidade, daquele povo. Aquele povo já havia se decepcionado tentando restaurar aquele muro uma outra vez. Alguns estudiosos alegam que eles tentaram aquilo por volta de 90 anos, tentando reconstruir o muro e desistiam, tentavam, desistiam, e o muro não foi para frente. Para nós parece muita bobeira, né? A gente pensar num muro em volta de uma cidade, mas seria fácil alguém entrar, enfim. Para nós parece uma coisa tão fora de contexto, um muro em volta de uma cidade, mas para aquele povo, aquele muro representava proteção, representava a sua própria vida. O povo era protegido por esses muros. Os muros eram feitos de maneira que ficavam os vigias, as sentinelas em cima, protegendo a cidade. Então, não só uma questão estética, mas uma questão de vida ou morte também estavam presentes na reconstrução daquele muro. Mas havia também uma série de crises por conta daquele muro estar derrubado, destruído. Havia crise econômica, espiritual, crise moral no meio do povo, algo bem parecido com os nossos dias. Uma crise moral, crise espiritual, crise financeira, porque
aqueles muros estavam derribados, os inimigos entravam e saíam como bem queriam, e a cidade estava desprotegida, não havia ninguém para cuidar da cidade. Então Neemias fala, não, peraí, vamos lá, eu vou encarar essa obra. E aí no capítulo 1 a gente lê aí a história dele com o rei, ele pede permissão para o rei para ir reconstruir os muros, o rei libera. E aí, como nós já vimos, o objetivo de Neemias não era uma restauração apenas física. Quando ele chega em Jerusalém, ele vê que o negócio estava bem mais difícil do que ele imaginava. A restauração precisava ser moral e espiritual. Aquele povo estava enfrentando uma crise. E aí, meditando em algumas atitudes que Neemias teve durante esse processo, eu quero pensar com você também sobre isso. Atitudes em meio à crise, atitudes em tempos de crise. Neemias estava enfrentando uma crise geral num povo. Quais foram as atitudes que aquele homem tomou para enfrentar aquela crise e resolver aqueles problemas? Acompanhe comigo, logo nos versículos 11 até o 16, nós vamos ver que a primeira coisa que Neemias faz é encarar a realidade. Ele percebe que há um problema ali e que precisa ser solucionado. O grande problema de muitos de nós, é quando nós começamos a negar uma crise existente na nossa vida. É o grande problema. E foi o contrário do que Neemias fez. Ele chegou, olhou e percebeu que ali havia uma crise. Pode passar, Mariana, mais um, por favor. O primeiro ponto que nós vamos ver é que a primeira atitude que nós devemos ter em tempos de crise é encarar a realidade. Neemias chegou, olhou, sondou aquele lugar, sondou aquela terra, viu como estava a situação daquela cidade e percebeu que ali o negócio estava muito pior do que ele estava imaginando. Havia uma crise ali, que precisava ser contida, que precisava ser solucionada, que precisava ser restaurada. Como eu disse, o grande problema na nossa vida é quando nós insistimos que não há crise. Não, eu não tenho problema na minha vida espiritual, está tudo certo, está tudo bem. Não estou com problema no meu casamento, é só uma coisinha aqui, outra colar, um probleminha aqui, outra colar, mas meu casamento está indo bem, a gente está super bem, está de vento em popa, não tem problema não. Não, meu coração está limpo. Não, nada desse negócio de idolatria no meu coração, não. Meu coração adora só Jesus, amém, glória a Deus. E a gente começa a negar que existem crises dentro de nós, que existem problemas na nossa vida, que existem áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, que precisam ser restauradas, muros na nossa vida que foram derrubados pelo pecado, destruídos pela ação do diabo e que precisam ser reconstruídos. O texto diz que Neemias andou pela cidade à noite, certamente no intuito de perceber qual era a real situação daquela crise. Ele sondou aquele lugar, ele investigou aquele lugar. E ele não fugiu da crise que estava presente. Algumas coisas que a gente vê de interessante. Primeiro, ele examinou antes de agir. Então você encarou a realidade, percebeu que há uma crise na sua vida, já vai tentar resolver logo de início? Não é assim que funciona. A primeira coisa que a gente tem que fazer é examinar o terreno, o que está acontecendo, para depois tomar alguma atitude. Neemias podia ter ignorado tudo o que ele viu ao chegar em Jerusalém. E começado imediatamente a colocar o seu plano em prática. Podia chegar e falar, não, o negócio aqui é construir os muros, então a gente vai chegar, vai construir o muro, pronto, acabou. Mas se ele não tivesse examinado a situação, ele não perceberia que havia um problema muito maior do que a reconstrução dos muros. Havia uma necessidade de uma restauração moral naquele povo. O texto diz lá no versículo 11, cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Não sabemos quais os motivos ao certo levaram Neemias a esperar os 3 dias, mas possivelmente para descansar ou até mesmo para ter um tempo maior para analisar o contexto que ele estava inserido. Ele não saiu anunciando e falando e fazendo o que ele queria fazer logo de cara. Ele parou, pensou, analisou e examinou a realidade em que aquela crise se encontrava. Ele sabia que a antecipação no agir colocaria muita coisa a perder.
Talvez isso é o que acontece com a gente quando a gente tenta resolver alguma crise na nossa vida. Não basta a gente ficar negando que a crise existe. Quando a gente finalmente decide entender que de fato existe uma crise, a gente mete os pés pelas mãos e acaba agindo sem pensar, sem a devida precaução. Neemias foi um homem muito sábio, muito sensato, muito centrado naquilo que ele estava fazendo. Ele foi com um propósito, que era reconstruir os muros. Mas, acima de qualquer coisa, o propósito dele era glorificar a Deus. Então, ele percebeu que ele tinha que fazer algo além. E, por vezes, nós agimos totalmente o oposto de como Neemias agiu. Nós nos preceptamos, como eu já falei, trocamos os pés pelas mãos em nossas batalhas. Neemias tinha um problema a ser resolvido e precisava ter calma no agir. Eu e você temos muitos problemas para resolver. Primeiro passo é encarar a realidade. Encarar que um problema existe. Encarar que uma crise existe. Encarar que o pecado existe. E que talvez a crise no seu casamento, talvez não, com certeza, a crise no seu casamento se dê por conta do pecado. A crise no seu trabalho se dê por conta do pecado. A crise no seu coração se dê por conta do pecado. A queda que manchou o nosso relacionamento uns com os outros, nosso relacionamento com Deus, e dificulta bastante esse processo. Neemias encarou a realidade e ele encarou que poderiam haver possíveis surpresas, né? Até então, Neemias sabia apenas o que algumas pessoas haviam contado para ele, que os muros estavam derribados e que a cidade precisava ter os seus muros reconstruídos. Mas não estava bem assim. Ele chegou e sondou e viu que algumas surpresas estavam presentes ali. À noite, o texto fala que ele sai à noite, versículo 13, acompanha comigo. De noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados e que tinham sido consumidos pelo fogo. À noite havia pouco movimento, e ele não seria influenciado por ninguém, apenas guardava no coração o que Deus havia colocado ali. Ele sabia que se ele saísse à noite, o movimento era menor, ia ter menos gente para dar conselhos. O famoso pitaco que a gente tanto fala. Vou sair à noite, que aí tem menos gente para dar pitaco, e eu vou fazer exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração. Se Deus mandou eu fazer isso, eu vou fazer assim. Há projetos que Deus coloca no nosso coração, mas que nós precisamos guardar o momento certo de colocá-los em prática. Provérbios 13, 3 diz assim: aquele que guarda a boca e conserva a sua alma, aquele que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que abre os lábios a si mesmo se arruína. E foi isso que Neemias fez. Ele guardou todos os projetos que Deus havia colocado em seu coração, bem quietinhos ali. Tem coisas que a gente precisa manter as 7 chaves. Nas nossas crises da vida, por vezes nós precisamos agir em secreto. Por vezes nós precisamos ficar bem caladinhos, revelando os nossos planos apenas a Deus ou a pessoas que têm a mesma visão que nós. Logo, a visão bíblica da coisa. E isso é um ponto muito importante, eu vou abrir um parênteses aqui. Baseie a sua vida na Escritura Sagrada. O problema é que você muitas vezes encontra, mas o fulano não tem o mesmo pensamento que eu. E às vezes é uma pessoa crente. Às vezes você fala com uma pessoa muito crente e não tem a mesma visão que você. Possivelmente é porque você não tem a mesma visão bíblica. A nossa vida precisa ser baseada e norteada pela Escritura Sagrada, e não por outras coisas. Quando nós encontramos outras pessoas que têm a mesma visão bíblica, aí sim, aí a coisa muda. Fecho aspas. Nossa caminhada, por vezes, se torna mais difícil, porque nós confiamos mais nas pessoas ao nosso redor do que no próprio Deus. Neemias saiu de noite, possivelmente porque ele sabia que as pessoas iam querer interferir no projeto dele. Mas ele já tinha tudo planejado com Deus. Deus já estava no controle, Deus já tinha colocado no coração dele o que ele deveria fazer. Deus já tinha mostrado para aquele homem qual era o caminho a ser seguido. Ele não queria dar ouvidos a outras pessoas. E ele sabia que o coração dele pecaminoso talvez poderia se abalar com alguma informação aqui e outra acolá.
mas ele sabia que ele tinha que dar ouvidos a Deus. E assim acontece também na nossa caminhada. Procure pessoas que tenham visão do alto para te aconselhar. Ou então, fique quietinho no seu canto. É um projeto que Deus tem colocado no coração. Continue sonhando, continue planejando. É um problema que você está enfrentando. Calma. Coloque diante de Deus e Deus vai te mostrar o caminho certo a seguir. Segunda atitude que nós devemos ter em tempo de crise é a de não trabalhar sozinho. Ao mesmo tempo que Neemias ficou bem calado no começo do projeto, daquela resolução da crise, depois ele soltou o verbo. E aí ele falou exatamente para as pessoas que precisavam ouvir o seu projeto. A gente não pode trabalhar sozinho. A gente não chega a lugar nenhum sozinho. Se você acha que sozinho você vai conseguir resolver os seus conflitos, você está muito enganado. Primeiro que a gente precisa de Deus. Ponto. Já não estamos sozinhos. Ele é a primeira pessoa para quem você precisa recorrer na hora de resolver um problema. Segundo, que nós precisamos confiar em pessoas que tenham, como eu já disse, a visão do alto. Uma visão bíblica, uma visão coerente com a Escritura para resolver os nossos problemas. Passaram 90 anos e os muros ainda não estavam construídos. Neemias tinha plena convicção de que sozinho ele ia passar mais 90 anos ali e o negócio não ia para frente. Então ele chamou um monte de gente, pessoas da sua confiança, e possivelmente em muito menos de 52 dias os muros estavam reconstruídos, como a Bíblia vai nos contar. Porque ele teve ajuda. Depois de ter sondado o local, encarado de frente o problema, é hora agora de pedir ajuda. E ele pede ajuda a pessoas com a mesma visão. Neemias falou que a boa mão de Deus estava com ele, dirigindo e sustentando todas as coisas. Olha o que o texto diz lá no versículo 18. Eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O segredo foi ele ter falado, olha, a boa mão de Deus está comigo. O povo olhou e falou, epa, peraí. Então, se nós servimos a Deus, e ele está falando que a boa mão de Deus está com ele, então estamos com a mesma visão, é isso aí, vamos lá, vamos com esse rapaz aí, com esse homem, servo de Deus, reconstruir esses muros. Estamos na mesma visão, na mesma linha de pensamento, é isso que a gente tem que fazer. Nós precisamos sim de ajuda para resolver os nossos problemas. Precisamos sim de ajuda para resolver os nossos conflitos. Mas cuidado com quem você vai abrir o seu coração e para quem você vai pedir ajuda para resolver seus problemas. Talvez você está pedindo para a pessoa errada. Uma pessoa que não tem a mesma visão bíblica que você. Uma pessoa que não é temente a Deus. Uma pessoa que não busca a Deus. Uma pessoa que não tem Deus como prioridade. Que conselho que você vai esperar desse tipo de pessoa? Nós precisamos, na hora de resolver os nossos conflitos, encontrar pessoas que tenham o mesmo objetivo, a mesma visão, o mesmo propósito. E aí eu abro o mesmo parênteses lá de trás, que seja um propósito bíblico. Porque eu estou falando aqui para você procurar alguém que tem o mesmo propósito que você, e aí pode ser que o seu propósito não seja um propósito bíblico. Pode ser que a sua motivação não seja bíblica. E aí é que mora o perigo também. Porque aí se você procurar pessoas verdadeiramente crentes, vai dar conflito. Então ore a Deus e peça a Deus para que Ele quebrante o seu coração, para que a sua motivação ao resolver os seus conflitos seja uma motivação bíblica, cristã, genuinamente bíblica, como a vontade de Deus requer de nós. O maior empecilho da gente pedir ajuda é o ego. A gente hesita em pedir ajuda pelo ego, muitas vezes. Sabe aquela história da sua esposa pedir para chamar um encanador? E você, como um bom marido que é, viril, com toda a sua masculinidade aí aflorada, fala, não, eu resolvo. Eu vou resolver. E aí vai tentar trocar o cano da pia ou fazer alguma coisa e zanga ainda mais o problema. Um exemplo bobo, e acaba sendo até engraçado muitas vezes, a gente ri dessas situações.
Já aconteceu lá em casa, mas a gente ri depois. Mas só mostram o quanto a gente é ególatra muitas vezes. O quanto o nosso ego, quanto a gente não admite que outra pessoa vá consertar a minha pia. Não, tem que ser eu. E isso acontece numa escala pequena, como uma pia, mas acontece em escalas maiores também. A vida espiritual, vida conjugal. Cuidado. Cuidado, que talvez você está patinando aí nas suas crises, patinando nos seus problemas, porque o seu ego não deixa você abrir o seu coração com alguém. Porque o seu ego não permite que você divida isso com alguém. E é tão bom quando a gente divide, reparte a carga, divide a carga, não é? Você está lá carregando 2 sacos de cimento, se tiver alguém para carregar um, você carrega o outro, fica mais fácil de andar. Fica mais fácil de seguir. Divida a carga. Mas divida a carga com pessoas que temem a Deus. Divida a carga com pessoas que confiam e dependem de Deus. O pecado, ele insiste em dizer para a gente que a gente é alguma coisa. E insiste em dizer para a gente que a gente consegue resolver sozinho. Não, isso é um probleminha, não precisa dividir com ninguém não, está tudo certo. E não é assim que funciona. Cuidado com isso. Quer sair da crise que você está vivendo? Quer resolver os problemas que você tem enfrentado? Coloque-se verdadeiramente no seu devido lugar, como um pecador, falho, incapaz de resolver esses problemas e que depende primeiramente de Deus e segundo, de pessoas amigas para te ajudar. Isso é muito importante. Por 90 anos o povo dizia que nada podia ser feito. E agora estavam eles lá, unidos no mesmo propósito, na mesma missão, dispostos a reconstruir aqueles muros. E o que não aconteceu em 90 anos, aconteceu em cerca de 52 dias, segundo estudiosos. Porque Neemias dividiu a carga. Neemias confiou em outras pessoas. Neemias, como um bom líder, delegou. E aí fica a dica aí para nós líderes. Delegue. Coloque outras pessoas para te ajudarem na sua jornada também, como Neemias muito bem fez. Procure ajuda de pessoas capacitadas. E aproveite você, membro da Igreja Presbiteriana União, que você tem 4 pastores para você buscar ajuda. Não são todos os crentes por aí que têm essa liberdade e esse privilégio. Pode escolher. Pastor Carlos, Pastor Renan, Pastor Rubens, Pastor Saulo. O que você se identificar mais, o que você achar melhor. Mas procure ajuda. Não fique aí carregando a carga, o peso sozinho. Em tempos de crise, não trabalhe sozinho não. É muito importante dividir as cargas. Terceira atitude e última que nós devemos ter em tempos de crise é confiar na boa mão do Senhor. É a última e eu posso dizer que é a mais importante. A mais importante de todas. Confiar na boa mão do Senhor. Neemias, eu ia falar Isaías de novo. Devo ter falado Isaías em algum momento aqui, mas é Neemias. Neemias vai falar isso lá nos versículos 19 e 20, quando ele diz assim, versículos 18 e 19, diz assim, e lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Ele sabia que a boa mão de Deus estava com ele. Isso trazia a ele confiança, até mesmo diante das adversidades. Acompanhe comigo versículos 19 e 20, quando ele enfrenta uma grande adversidade que ele teve durante a reconstrução desses muros, que é a tentativa de Sanbalat, Tobias e Gesem de acabarem com aquilo. Porém, Sanbalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ali Neemias começa a encontrar oposições contra aquilo que ele estava fazendo. Por vezes, quando nós queremos consertar algumas coisas na nossa vida, a gente encontra dificuldades. Pode ser de pessoas, pode ser de situações, dificuldades financeiras,
Talvez você vivia num negócio ilegal, ao momento que você conhece, encontra Cristo, você muda a sua conduta e aí deixa aquilo de lado, sua situação financeira vai dar uma diminuída, ou às vezes até mesmo a ação do inimigo, do diabo, principalmente quando nós entregamos nossa vida a Cristo Jesus. Talvez você, no momento da sua conversão, pode testemunhar que o quanto o inimigo tentou contra você, usando sua família, usando as pessoas que você ama, usando o seu trabalho, usando situações para que você se afastasse de Deus. A gente vai enfrentar crise, sim, no momento de tentar resolver algum problema da nossa vida. A gente vai encontrar obstáculos na hora de resolver as nossas crises, mas a gente precisa confiar na boa mão do Senhor. Se Neemias não tivesse confiando inteiramente na boa mão do Senhor, possivelmente aquela conversa de Sambalá e Tobias faria com que ele tremesse na base, falasse: eita, peraí, será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Mas ele tinha convicção do que Deus queria. Ele tinha certeza do que estava acontecendo. Havia oposição direta dos seus adversários, como o versículo 19 nos diz. Sambalá, e eram pessoas importantes. Sambalá era governador de Samaria, capital de Israel. Tobias era um amonita, inimigos declarados do povo de Deus. E Gesem nós não sabemos muito, apenas que ele era da região da Arábia. Mas eram pessoas importantes, então não eram quaisquer pessoas que estavam falando aquilo para ele. Tinha um peso também aquelas palavras. E aí ele começa a passar por alguns problemas. Primeiro, a zombaria por parte dos inimigos. Eles utilizaram de zombaria, escárnio e exposição ao ridículo. Que é isso que vocês estão fazendo? E começaram a zombar, tirar sarro, chacotar, como diz o termo, né? Fazer chacota daquelas pessoas. Talvez, quando nós tentamos resolver as nossas crises, os nossos problemas, os nossos conflitos, haverão muito mais pessoas para zombar de nós do que pessoas para nos ajudar. Por isso que é importante o ponto anterior, você confiar em pessoas que têm uma visão do alto. Porque essas pessoas não vão rir de você, essas pessoas vão te ajudar. Essa foi a mesma, a estratégia da zombaria foi a mesma que eles usaram para impedir anteriormente a construção dos muros. Esdras, capítulo 4, versículos 12 e 13, vai dizer isso. Vai dizer que já aquele povo já havia desistido de reconstruir aquele muro anteriormente por conta da zombaria. E agora estavam lá, Sambalá, Tobias e Gesem, usando a mesma estratégia para fazer com que aquele povo retrocedesse. Mas agora não ia dar certo. Porque agora aquele homem confiava na boa mão de Deus. Sabe o que faz a gente desistir de resolver os problemas e se render a eles? Ou permanecer no problema? Quando a gente não confia na boa mão de Deus. Às vezes a dor da perda é tão grande que a gente não consegue sair dela. Seja de alguém ou seja de alguma coisa. A gente precisa confiar na boa mão de Deus. Às vezes o conflito dentro de casa está tão grande que a gente prefere nem mexer. Que parece que é um vespeiro, se mexer vai dar problema. Mas confie na boa mão de Deus. Vai lá, mexe no vespeiro, Deus está cuidando, Deus está agindo, Deus está operando. E Ele vai conduzir toda a situação. Mas coloque isso diante de Deus primeiramente. Como a gente viu lá, sonde o terreno, encare a realidade, sonde o terreno que você está. Não chega fazendo o que vem na sua cabeça de qualquer jeito. Ore a Deus, jejue, medite, peça a direção de Deus, foi o que Ele fez antes. Para depois você agir. É assim que tem que ser. Mas confie na boa mão de Deus. Ele vai te dar bom tempo para resolver os problemas da sua vida. Sejam eles financeiros, emocionais, espirituais, físicos, sociais, seja o que for. Deus nos dará. A sua boa mão estará conosco em todo o tempo. Segunda coisa que aqueles homens fizeram foi calúnia por parte dos inimigos. Não bastasse zombar, eles também caluniavam. Tentavam colocar sobre Neemias e o povo uma culpa que não era deles.
O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo se rebelar contra o rei? Como assim? Neemias já tinha conversado com o rei, já estava tudo certo. E aqueles homens começaram a tentar colocar situações mentirosas diante de Neemias para que ele desistisse, para que o povo também, peraí, o povo ia pensar assim, mas esse homem falou para nós que ele tinha aprovação do rei, agora estão chegando outros aqui falando que ele não tem aprovação do rei, como assim? Que negócio é esse? Mas aí entra o segundo ponto, aquele povo também sabia que Deus estava com Neemias. Aquele povo tinha certeza disso, eles estavam na mesma visão e no mesmo propósito. Por isso eles não deixaram se abalar. O mesmo acontece comigo e com você. Nas muitas lutas da nossa caminhada cristã, nós vamos encontrar adversidades, dificuldades. A gente vai olhar para a situação e parece que ela não vai ter jeito. Vai parecer que não vai ter jeito. Não é assim? Eu já passei por situações que eu olhava e falava, meu Deus, como que eu vou sair disso daqui agora? Me ajuda, Senhor. É só o Senhor que pode me ajudar a sair disso. E a gente sai. É engraçado que depois a gente olha assim para trás e fala, nossa, deu tudo certo. Me desesperei um pouquinho aqui, arranquei um pouquinho de cabelo a colar, mas deu tudo certo porque a boa mão de Deus estava comigo. E o diabo, ele é grande mestre em colocar obstáculos na nossa vida. Ele sempre nos acusa de coisas que já foram perdoadas em Cristo. Talvez o que tem dificultado a sua caminhada é ficar prestando atenção àquilo que o diabo está falando. Coisas que Deus, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, já perdoou. Ou às vezes coisas que basta você ter uma visão mais bíblica da situação para você entender. Poxa, fulano é assim, porque fulano é um pecador, assim como eu sou assim também. Talvez até pior do que ele ou ela. O conflito que está sendo gerado é por conta do pecado. Então nós precisamos orar diante de Deus e pedir para que Deus nos ajude a resolver a situação. Creia que o Senhor dará bom êxito. Em tempos de crise, você precisa encarar a realidade. Saber que existe um problema a ser resolvido. Sonda o problema. Procura a solução do problema em Deus. Não finja que não está passando por alguma coisa difícil. Não ignore o seu sofrimento também. Coloque o seu coração diante de Deus e Ele dará descanso e paz para enfrentar essa situação. Mas não enfrente essa situação sem conhecer de fato o terreno onde você está pisando. Em tempos de crise, não trabalhe sozinho. Juntos nós somos mais fortes, como eu disse há pouco. Procure ajuda de pessoas verdadeiramente crentes. Procure o seu pastor. E, principalmente, busque a Deus. Ele é que vai trazer clareza ao seu coração daquilo que você tem que fazer. Talvez você está passando por crise hoje. Talvez hoje você está aqui com algum problema seríssimo para resolver. Peça ajuda primeiro para Deus e depois para pessoas de confiança. E segundo, confie na boa mão do Senhor. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até as crises. Porque elas geram em nós maturidade, perseverança, esperança, paciência, como Paulo vai falar nas suas cartas. Então calma, descansa o seu coração. A dor pode estar sendo grande agora. E a dor sempre é grande quando a gente passa por crise. A dor sempre parece que é a maior de todas que a gente já sentiu. E aí depois que passa, a gente vê que Deus estava cuidando. Não é minimizando a sua dor, não. Tá? Não estou minimizando a sua dor. E ela é grande, sim. Mas a palavra de Deus também nos diz que não há tribulação maior do que a gente consiga suportar. Deus nos dá aquilo que a graça dele consegue resolver. Então confie na boa mão de Deus, descanse, crendo que se Deus tirou alguém ou algo de você, se Deus permitiu que aquilo acontecesse, se Deus permitiu essa pandemia, a crise financeira que o país tem vivido, é porque alguma coisa Ele vai nos ensinar com tudo isso. E um propósito muito maior nisso tudo, certamente Ele tem. Amém? Queria que você fechasse seus olhos aí onde você está. E eu queria que nós
meditássemos na letra de uma canção que fala sobre isso. Em tempos de guerra, em tempos de crise, em tempos de luta, não pare de lutar. Não baixe a guarda. E quando a gente fala de lutar e baixar a guarda, ou não baixar a guarda para o cristão, a gente está falando de vida de oração, vida de jejum, vida de dependência de Deus mesmo, vida de busca incessante pela presença de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Confie em Cristo e não pare de adorar. Se você conhece a canção, pode cantar comigo. Se você não conhece, medite na letra. A letra vai passar ali, a Mariana vai passar para nós. Isso. Que essa canção seja a sua oração nessa noite. Aquilo que vem para tentar nos ferir, para tentar nos machucar, pode se tornar bênção na nossa vida. O cansaço, a dor. O que vem para tentar ferir o servo de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? São muitas, né? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Confie em Cristo e não pare de adorar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem na volta dele, na sua volta. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem na sua volta. Às vezes aqui pode estar difícil, mas na eternidade vai tudo se resolver. O que vem para tentar ferir o servo de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer você olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão.
você está assim. Preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Confie somente em Cristo e nunca pare de adorar. Porque certamente o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem na volta dele, na sua volta. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem na sua volta. Vamos cantar isso mais uma vez? Em tempos de guerra, cante: eu não paro de lutar, não baixo a guarda, eu não paro de lutar. Em tempos de guerra, eu não paro de adorar. Confio em Cristo e não paro de adorar. Em tempos, cante: eu não paro de lutar, não baixo a guarda, nunca paro de lutar. Em tempos de guerra, eu não paro de adorar. Confio em Cristo e não paro de adorar. Amém, Jesus. Que isso seja verdade no nosso coração. Talvez você chegou aqui hoje enfrentando alguma crise, algum problema. Talvez você esteja passando nesse momento por tempos de guerra. E o convite do Senhor nesse momento para você é: não pare de lutar. Não desista. Confie na boa mão do Senhor que está contigo. Neemias podia ter desistido. Neemias podia ter deixado aquela obra de lado. Neemias podia ter fraquejado em meio a tantas dificuldades que ele estava enfrentando. Aquela missão não era fácil. Não era fácil. Mas ele não desistiu. Ele seguiu firme, ele não parou de lutar. Ele seguiu firme, crendo que a boa mão do Senhor estava com ele. Creia que a boa mão do Senhor está com você também. Não desista. Não pare de lutar. E como que o crente luta? Lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, estudando mais de Deus. É assim que o crente luta. Então não pare de lutar. E eu queria convidar você, que talvez esteja passando por problemas, dificuldades, aflições, angústias, luto, a dor da perda de alguém, que você se colocasse de pé. Eu queria convidar os nossos presbíteros que estão aqui, para a gente vir aqui à frente, orar, pôr a mão sobre você. Pode ficar aí no seu lugar mesmo, não precisa vir aqui na frente não. Mas que você se coloque de pé, convidar os nossos presbíteros a virem à frente. Se você tem passado por algum problema, se você tem passado por alguma guerra, que a gente sabe que são muitas na nossa vida, confie em Cristo e não pare de adorar. E saiba que você tem pessoas em quem você pode confiar. Esses homens que estão aqui na frente são servos de Deus, dispostos a abençoar a sua vida naquilo que você precisa. Os pastores também são servos de Deus, dispostos a abençoar a sua vida naquilo que você precisa. Confie. Vamos orar, feche seus olhos. Deus querido, nesse momento eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um desses queridos que se colocou de pé nesse momento. Deus, as guerras são muitas, Senhor. As aflições são gigantes. E por vezes a gente acha que não vai conseguir. Por vezes a gente acha que não vai resistir. Por vezes a gente acha que vai fraquejar, que não vai dar certo.
Já são 90 anos tentando reconstruir esses muros e solucionar essa crise e nada aconteceu, não é agora que vai resolver. Mas que o Senhor nos ajude a colocar a nossa confiança e a nossa dependência no Senhor, crendo que a boa mão do Senhor está conosco. E que em nome de Jesus o Senhor possa alcançar a vida de cada um desses queridos que está de pé nesse momento. O Senhor sabe o problema que cada um tem passado, a aflição que cada um tem passado, a necessidade de cada um, aquilo que cada um tem necessitado, precisado e buscado no Senhor. Por isso nós clamamos, Senhor, visita o coração de cada um, visita a casa de cada um, visita, Senhor, a vida de cada um, e que em nome de Jesus nós possamos ver o Senhor restaurando vidas, essas vidas, curando essas vidas, restaurando essas vidas, restaurando emocionalmente, restaurando, ó Deus, fisicamente e principalmente restaurando a comunhão com o Senhor. Que o Senhor possa cuidar do teu povo, curar as feridas, fechar as feridas que por vezes ficam abertas, talvez porque alguém machucou, talvez porque o inimigo, o diabo mesmo, usou situações para machucar. Cura as feridas, Senhor. Fecha as feridas na alma que possam ter nesse momento. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa tratar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa ajudá-los a perdoar, que o Senhor possa ajudá-los a liberar perdão, que o Senhor possa ajudá-los também a se perdoar, que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, a ter um coração quebrantado e contrito na Tua presença. Que eles possam realmente, ó Deus, em tempos de guerra, confiar no Senhor e adorar ao Senhor em todo o tempo. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de nós em todo o tempo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.